Hoje a igreja faz memória de Santa Maria Gorete, conhecida como a Santa da Castidade, uma adolescente com apenas 11 para 12 anos de idade, e recebeu desta maneira a coroa do martírio. Um detalhe sobre a vida Santa Maria Gorete: os seus pais, mas de forma especial a sua mãe, a educou na fé católica, com todos os princípios necessários, ensinando Maria Gorete a temer a Deus, a amar a Deus. Ensinou Maria Gorete os mandamentos, os sacramentos. E esta adolescente, desde criança, sendo catequizada pela sua mãe, foi amando a Deus e sendo temente a nosso Senhor. E uma das coisas que sua mãe a ensinou foi ela prezar a pureza do coração. A sua mãe a ensinou sobre o valor da castidade. A sua mãe a ensinou este valor e ela aprendeu muito bem. Ela entendeu que ela precisava guardar o seu corpo de qualquer impureza possível. E essa adolescente, depois de ter compreendido isso a partir de uma catequese, de um ensinamento da sua mãe, quando foi necessário colocar em prática, assim o fez. Um jovem bem mais velho do que ela assediava ela, e assim o fez muitas vezes, e ela sempre dizendo não. E quando esse jovem tentava sobre a sua castidade, ela dizia: não, não, Deus não quer, porque é pecado. Olha só, não, Deus não quer, porque é pecado. Que ela tinha aprendido com a sua mãe a manter uma vida casta e, portanto, uma vida pura. E Maria Gorete, algumas vezes, ficava sozinha, cuidando dos seus irmãos mais novos. Nas famílias grandes isso é super comum. O mais velho cuida do mais novo. Eu que o diga, eu tenho 13 irmãos. A gente batava para vender, para emprestar, ainda só o menino. Tanto é que eu não lembro, por exemplo, da minha mãe dando banho em mim, da minha mãe dando comida para mim. Eu lembro das minhas irmãs, que era assim: o mais velho cuidava do mais novo. Então minhas irmãs mais velhas cuidavam de mim, porque minha mãe não dava cuidar de todo mundo não. E nós morávamos na roça. Enquanto estava na frente dela, tinha uns 3 filhos na árvore, outro estava no cavalo. Não dava não, então tinha que ser essa pedagogia: o mais velho cuida do mais novo. E Santa Maria Gorete não foi diferente. Ela cuidava, mesmo adolescente, dos seus irmãos menores. E em nenhuma dessas ocasiões, este jovem que a assediava atentou contra a sua castidade, tentando usá-la sexualmente forçada. E ela sempre dizendo: não, Deus não quer, é pecado. E ela se recusando de tal modo para não ofender a nosso Senhor. Este jovem, de forma drástica, a assassinou com 14 facadas. Algo drástico, 14 facadas. E esta jovem, mantendo-se pura e casta, na agonia ali da morte, e deu tempo da sua mãe assim chegar, ela disse para a sua mãe: mãe, eu perdoo esse jovem que fez isso comigo. Eu sei, mãe, que daqui a pouco eu vou estar no céu, e lá eu poderei interceder por ele. Porque um dia, mãe,
eu quero vê-lo comigo no céu. Olha só, naquele momento, na agonia de morte, perdoou o próprio assassino, aquele que tinha feito esse grande mal para ela. Mas olha só a visão eu estou falando de um adolescente, tá? Eu não estou falando de uma senhora de 60, de 70 não, tá? Estou falando de um adolescente que já tinha essa visão, primeiro de pureza, de pecado que não poderia cometer, e também um adolescente que entendia que tinha que colocar o evangelho em prática, não tinha que odiar ninguém, nem mesmo que fizesse mal para ela. Mãe, no céu vou esperar esse jovem que fez esse mal comigo. E em seguida faleceu. E não é que aquilo que ela tinha dito aconteceu. Em 1950, Papa Pio XII, no dia da canonização, sabe quem estava lá perto da mãe de Maria Gorete? O assassino da sua filha. No dia da canonização, Maria Gorete, e a partir daquele dia, Santa Maria Gorete intercedia no céu pelo seu próprio assassino, para que se convertesse, para que mudasse de vida e de fato fosse para o céu. Olha só, uma adolescente de 12 anos de idade. Aqui nós podemos aprender pelo menos duas coisas com Santa Maria Gorete, mas também com a sua mãe. A primeira delas, guardar a pureza da alma, guardar a pureza do coração. E aqui eu me refiro de modo especial a vocês pais, que têm o dever, a obrigação de zelar sobretudo pela santidade dos vossos filhos. E dentro do contexto da santidade, zelar pela pureza dos vossos filhos. Ensiná-los a serem puros. Dever dos pais. E deixa eu dizer um detalhe ainda dentro desse mesmo ponto. Sobretudo você, mãe, que passa o maior tempo, ou no mínimo deveria passar o maior tempo possível, educando seus filhos. Educá-los sobretudo na fé, para amar nosso Senhor Jesus Cristo. Educá-los, seus filhos, nos princípios cristãos. Qual o objetivo? De modo que vivam a santidade. Maria Gorete tinha princípio, mas aprendeu com quem? Com a sua mãe. Maria Gorete sabia o que era o valor da pureza, da castidade, aprendido com a sua mãe. Olha só, tem coisas absurdas acontecendo por aí. Por aí, viu? A gente vê pelo jornal. Coisas como, por exemplo, a mãe sorrindo, sorridente, vendo a sua filha dançando uma música sensual. Olha só que lindinha, olha só o jeito que ela se mexe. Isso não é para sorrir, isso é para chorar. Uma mãe que coloca uma música sensual para uma criança, sua filha, dançar e acha bonito, não é possível uma mãe dessa estar boa das bolas. Desculpa a expressão. Não é possível. Porque uma música sensual está levando a quê? A impureza. Está ensinando o quê? A impureza. Ensina a impureza para a filha, sobretudo. Depois quer que a filha seja pura o resto da vida.
Quem planta vento, tem um ditado popular, colhe o quê? Tempestade. Muitos problemas na sexualidade depois da idade da juventude e um pouco, às vezes é consequência do que a criança viveu, do que ela ouviu, do que os pais ensinaram. É muito preciso você, pai, ser responsável pela santidade do seu filho. E eu me refiro aqui a um ponto devido ao dia que nós estamos celebrando: ser responsável pela pureza dos vossos filhos. Quais as músicas que você, pai, você, mãe, tem ouvido dentro de sua casa? Quais os programas de TV que você tem assistido? Quais os lugares que você tem frequentado? Isso impacta diretamente na pureza dos vossos filhos e, portanto, na santidade deles. Dependendo do que você assiste, dependendo do que você ouve, dependendo dos lugares que você frequenta, você está estragando o seu filho. Tenha consciência disso. E Deus irá cobrar de você, pai, de você, mãe, viu? Não pense que a coisa mãos para cima, não é assim não, viu? Uma criança que dança uma música sensual não tem responsabilidade nenhuma, tá? A responsabilidade é dos pais. Melhor falando, a irresponsabilidade é dos pais. Então cuidado com a santidade, com a pureza dos vossos filhos. Esse é o primeiro ensinamento que nós podemos aprender celebrando hoje a memória de Santa Maria Gorete. Mas destaca ainda um segundo, a gente meditar e dormir hoje bem, tranquilo, meditando sobre isso. Perdoar aqueles que nos fizeram mal, ou aqueles que estão nos fazendo mal. Todos nós já tivemos ou temos alguém que nos fez ou alguém que nos faz mal. Aprendemos a partir do Evangelho. O que foi que nosso Senhor nos ensinou? Rezar por aqueles que nos perseguem, fazer bem àqueles que nos fazem mal. Isso é princípio do Evangelho. Devemos colocar em prática como Maria Gorete, Santa Maria Gorete assim colocou, perdoando o seu próprio assassino. Um dever de casa para você. Quem tem feito mal para você? A partir das pessoas que têm feito mal para você, que reação você tem tido? De amor? De misericórdia? Ou de revolta? De ódio? De rancor? Que o Evangelho nos orienta a amarmos mesmo aqueles que nos fazem o mal, como Maria Gorete assim o fez. No céu, mãe, eu irei esperar esse que hoje tira a minha vida. Isso é Evangelho. Porque eu não estou me referindo a uma coisa tão simples não, viu? Perdoar alguém que nos fez mal, rapaz do céu, mas é necessário para pôr em prática o Evangelho. E é só colocando em prática o Evangelho que nós iremos contemplar a face de Deus. Aqui que está o ponto-chave da questão. Como é que nós iremos chegar lá? Como é que nós vamos contemplar a face de Deus? Como é que nós vamos ganhar o céu? Colocando em prática o Evangelho. Então saia desta Eucaristia daqui a pouco disposto a colocar em prática o Evangelho. Que se nós colocarmos em prática o Evangelho, por graça, não por mérito nosso, nós conseguimos chegar lá, na nossa meta, que é o céu. Portanto, aprendamos com essa santa de hoje. Primeiro, a mantermos puros, castos. A própria palavra de Deus vai dizer: os puros verão a Deus. Os puros verão a Deus. Quantas possibilidades de impureza nós temos? Sobre tudo esse negocinho que fica na nossa mão, chamado celular, está na mão. É preciso manter-se puro, casto, santo. Segunda coisa, perdoarmos aqueles que nos fizeram mal. Para quê? Para colocarmos em prática o Evangelho.